Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Gosto demais dessa igreja. Sempre que eu venho aqui, eu tenho que dizer, né? Essa igreja é uma bênção. Foi uma bênção na minha vida. Como o pastor Rai bem falou, né? A igreja, ela patrocina o seminário e muito do que eu aprendi aqui, eu venho aplicando na minha vida, na minha comunidade local, até hoje. Muito do que eu aprendi aqui, muitas vezes eu revisito tudo isso que eu aprendi aqui para preparar as aulas na IBD lá na igreja, e essa igreja é uma bênção, amém? Muito obrigado, irmãos, pela vida de vocês, que Deus continue abençoando, amém? Vamos ao nosso tema de hoje, né? Missões na Bíblia, na história e hoje, né? Vamos na verdade, a nossa missão quase impossível, né? Porque os irmãos repararam que o tema é bem abrangente, né? Missões na Bíblia, né? 2000 anos de Abraão até Jesus, mais 2000 anos de Jesus até nós. Então é um tema bem amplo, mas com a graça de Deus a gente vai tratando dos principais pontos em todo esse tempo de história, né? Todo esse tempo de história. Vamos começar fazendo uma leitura bíblica, irmãos. Abre a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Versículos 9 e 10. Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Quando nós paramos para analisar, para observar com mais atenção a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, nós percebemos, assim, na estrutura da oração, né, do que Jesus trata aqui na oração, de que a prioridade em nossa oração, a prioridade que tem que existir no coração de alguém que vai se achegar a Deus, é a glória de Deus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, né? É teu e teu, é o Senhor em primeiro lugar, né? E aí depois vem o pão nosso, e aí depois a oração volta para nós, né? O pão nosso, livra-nos do mal, né? Perdoa as nossas dívidas, mas em primeiro lugar, o Senhor, em primeiro lugar o Senhor. Então isso daqui tem que estar no coração de alguém que serve a Deus, né? Venha o teu reino, santificado seja o teu nome. E aí nós paramos para pensar, o nome de Deus, ele está sendo santificado, irmãos. Deus, ele é santo, 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 né, de acordo com as Escrituras. Santo, santo, santo. Tem como ele ser mais santo? Não tem. Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito, mas as pessoas lá fora estão reconhecendo isso, estão honrando a Deus, né? Hoje nós vamos tratar sobre missões e nós vamos perceber que essa consciência de que nosso Deus é o Criador, né, não existe em muitos lugares ainda, né? O normal para a vida do ser humano é ele cantar as canções como o Felipe Riente entoou aqui, né? Eu nasci para te adorar, eu nasci para te dar louvor. Esse é o normal para a vida do ser humano, mas muitos ainda não reconhecem isso. O nome de Deus ainda não é santificado por muitos, né? Muitos ainda não desejam a vinda do reino de Deus. Muitos ainda não desejam que a vontade de Deus seja feita, né? Então, vamos tratar um pouco sobre missões nesse sentido, né? E nós vamos perceber que missões é sobre Deus, né? Missões não é sobre o homem. Nós vamos perceber isso. Pode passar, irmão, por favor. Vamos fazer algumas perguntas e durante a nossa fala, durante a palestra, a gente vai tentando responder essas perguntas, né? Qual a base bíblica para missões, irmãos? Quando a gente fala de missões, o que vem à sua mente, né? Muitas vezes a gente
quando fala de missões, base bíblica, a gente lembra sempre de Mateus 28. Sim, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, né? Ide, pregai o evangelho, ide por todo mundo, né? E pregai o evangelho. E sim, mas será que foi só aí? Será que só depois que Jesus ressuscitou, que deu um estralo assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho, né? Vamos olhar para a Bíblia e ver se só a partir daí mesmo, ou se antes isso já era falado, né? Qual o motivo de missões, né? O que leva uma pessoa a sair, muitas vezes, do seu país e ir além fronteira, ir além mar, entrar num contexto completamente diferente, com temperaturas diferentes, comida diferente, cultura diferente? Qual o motivo? Por que alguém faz isso, né? Será que é só amor pelas pessoas? Ou será que tem algo a mais do que simplesmente amar as pessoas, né? Missões é coisa só do Novo Testamento, né? Vamos adiante e vamos perceber que não é só do Novo Testamento. Pode passar, irmão, por favor. Pode passar. Missões na Bíblia, nosso primeiro ponto. Vamos ler esse texto de Lucas 24, irmãos. Abre aí, Lucas 24. Um texto curioso. Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, Jesus aqui já ressuscitou, e Jesus lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém? Meu irmão, a ordem de fazer missões ela é muito clara no Novo Testamento, mas Jesus ele buscou base no Antigo Testamento para falar sobre missões, né? Ele está dizendo aqui o que está escrito. O que está escrito? Né? Que em nome do Messias, em nome do Cristo, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Jesus buscou base no Antigo Testamento para falar de missões. Então vamos passear por alguns textos aqui do Antigo Testamento que possivelmente Jesus tratou para falar de missões. Amém? Vamos tratar de alguns textos. Geralmente a gente começa falando de missões em Gênesis 12. Né? Gênesis 12 é o chamado de Abraão, né, irmãos? Gênesis 12, o chamado de Abraão, mas e antes de Gênesis 12? Né? E antes de Gênesis 12? Em Gênesis 1 e 2, é tudo perfeito, né? A criação. Deus cria os céus e a terra, Deus cria tudo o que há, e Deus forma ali o ser humano, cria, o Criador, né? Forma o ser humano. E ali eu volto a dizer, ali é tudo perfeito, né? Ali o ser humano ele tem um relacionamento perfeito com Deus, há esse louvor, há essa adoração do homem para com Deus. Mas o que acontece em Gênesis 3, irmãos, que distorce tudo aquilo que era perfeito ali na criação, né? O que acontece em Gênesis 3, né? A entrada do pecado no mundo, não é isso? A entrada do pecado no mundo, e a partir da entrada ali do pecado do mundo, que distorceu tudo que Deus criou, e até hoje vem distorcendo, na verdade. Ainda hoje nós vivemos à luz daquilo que aconteceu lá em Gênesis 3, né? Deus criou tudo perfeito, tantas coisas são boas, só que mesmo sendo boas, né, existe ali, que se você der uma dose a mais já vira ruim, né? Muita coisa é boa, mas dependendo de como você faz aquilo, já se torna ruim. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Nós vivemos à luz disso até hoje. E aí já começa o quê? Uma avalanche na humanidade. Uma avalanche de pecado. Gênesis 3, a queda do homem. Gênesis 4, o primeiro homicídio. Né? A gente chega em Gênesis 6, de 6 a 9, a corrupção do gênero humano. Aquela geração de Noé. O pecado ele se torna algo, sabe, que sobe a ira de Deus. E aí Deus manda o dilúvio, nós conhecemos a história, mas aquilo continua, né? A gente
leu aqui a oração do Pai Nosso, né? O teu nome, né? Santificado seja o teu nome, mas quando chega em Gênesis 11, aqueles homens querem construir uma torre que chegue até ao céu para que o nome deles seja célebre, diz a Bíblia, né? Eles querem exaltar o nome deles. Não é mais só o teu reino, já não é mais Deus, agora é nós, só nós, né? Em Gênesis capítulo 11. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, diz lá em Efésios 1. Efésios 1, 5 e 6 diz, né, que Ele nos predestinou para Ele, para o louvor da glória da sua graça. Isaías 43, 7 diz que a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que eu os formei. Nós fomos criados para a glória de Deus, mas com a entrada do pecado do mundo, isso acabou se distorcendo na vida do ser humano. A Bíblia, irmãos, na verdade, ela conta uma história só. Ela conta uma história só. A história da glória de Deus. Deus criou tudo perfeito ali para a glória dele. Tudo foi criado para a glória de Deus. Tem uma passagem lá em Abacuque 2,14, que diz que, pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Esse era o plano de Deus desde o começo. Não é lá em Gênesis capítulo 1, não diz, Deus disse para o homem, multipliquem-se, encham a terra. E o plano de Deus sempre foi essa expansão, inclusive ali do território, sabe, mas para que a glória de Deus fosse alcançando, sabe, toda a terra. Esse foi o plano de Deus desde o começo, mas agora, como eu falei, agora é nós. O pecado entrou no mundo, então o ser humano agora passa a ser egoísta, passa não agora a pensar na glória de Deus, mas na glória dele mesmo, passa a pensar em si mesmo, mas aí entra Gênesis 12 na história. Gênesis 12 é como se fosse um remédio para isso que vem acontecendo, para aquela avalanche de pecado que vem acontecendo na humanidade. Deus agora ele começa um plano ali em Gênesis 12. Vamos ler esses 3 versículos, irmãos. Abre aí. Hoje nós vamos ler algumas passagens. Gênesis capítulo 12. É um texto bem familiar para nós. É o chamado de Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Gênesis 12, ele entra na história como um remédio para essa avalanche de pecado que está cada vez pior. Mas como assim, Flávio? Deus aqui, ele escolhe um homem, não porque esse homem seja o queridinho de Deus, sabe? Abraão não foi escolhido por ser melhor ou pior do que ninguém. Deus simplesmente o escolheu, ele. E nós vemos aqui na passagem que Deus ele faz algumas promessas para Abraão, e uma palavra que se repete muito aqui é a palavra bênção. Na verdade, a palavra bênção e seus derivados aqui, ela se repete 5 vezes, só nesses 3 versículos. Mas se você procurar de Gênesis, a partir da entrada do pecado no mundo, lá de Gênesis 3 até Gênesis 11, você não vê a palavra bênção. Na verdade, você vê a palavra maldição várias vezes. Maldição, mas agora Deus fala sobre uma bênção. Vai existir uma bênção. E essa promessa ela é repetida mais 5 vezes também para os descendentes de Abraão. Ela é repetida para Abraão de novo, para Isaac, para Jacó. Essa mesma promessa que ele fez para Abraão, ele repete. Deus repete isso várias vezes. Mas quais são essas promessas? Quais são essas promessas? De ti farei uma grande nação. Nós conhecemos a história. Esse povo realmente virou uma grande nação. Eu te abençoarei e eu engrandecerei o teu nome. Mas essas promessas, elas são seguidas aqui de um imperativo. Você vai ser abençoado, Abraão, sê tu uma bênção. Você vai ser abençoado, Abraão,
As minhas bênçãos vão te alcançar, mas para que Abraão vai ser abençoado? Para abençoar. Né? Abraão foi abençoado para abençoar. O povo de Deus, ele recebe as bênçãos de Deus, não é para engordar para ele mesmo, não é só para guardar as bênçãos de Deus para ele mesmo. O povo de Deus recebe as bênçãos de Deus para abençoar. Isso é uma constante na Bíblia, irmãos. É uma constante. Mas que bênção é essa que Deus iria conceder a Abraão? Né? E a própria Bíblia, ela interpreta ela mesma. Lá em Gálatas 3:8, diz assim, lá diz o que é essa bênção. Gálatas 3:8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Amém? Em ti serão abençoados todos os povos. A bênção que Deus promete aqui a Abraão no versículo 3, né? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção é o Evangelho, né? Gálatas 3 novamente, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha só, Abraão, milhares de anos antes de Jesus, né? Séculos antes, e Deus pré-anunciou o Evangelho a ele. Que Evangelho? Em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Esse povo, esse homem, né? Esse homem aqui, velhinho, com uma esposa velhinha também, tiveram um filho, e esse povo se multiplicou, e realmente se tornaram uma grande nação. Quando eles entram no Egito, né, a partir daqui começa toda a história em Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó, José, até que chegamos lá em Êxodo, e esse povo entra, esse povo entra no Egito com apenas 70 pessoas. Esse povo se multiplicou, 70 pessoas entram no Egito, de acordo com Deuteronômio 10, 22. E quando esse povo sai do Egito? Quantas pessoas são, né? Os irmãos se lembram? 600 mil homens. 600 mil homens, lá em Números 1, 46 diz que são 600 mil homens de 20 anos para cima e capazes de sair à guerra. Então imagina quantos mais existiam de mulheres, de crianças. Olha como esse povo se multiplicou durante alguns séculos ali, né? Eles ficaram no Egito 400 e poucos anos, e Deus os tirou com mão forte do Egito, né? O nosso irmão Felipe citou, né, que Deus abriu o mar para que eles passassem, nós conhecemos a história, e esse povo agora que se multiplicou, eles chegam até o Monte Sinai, né? E se em Gênesis 12, que nós acabamos de ler, né, Deus elegeu esse povo, foi uma eleição aqui, né? Deus escolheu ele, e, sabe, sem ver nada de bom nele, Deus o elegeu. Agora, em Êxodo 19, nós vemos que Deus faz uma aliança com esse povo. Vamos ler esse texto de Êxodo 19. Êxodo 19. Nós sabemos bem que o capítulo 20 são os 10 mandamentos, mas essa aliança já começa ali no capítulo 19. Versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Meus irmãos, esse povo acabou de sair da escravidão, acabou de sair do Egito, eles estão livres, mas eles acabam de ser amarrados de novo, mas amarrados agora a uma aliança com Deus, né? Deus, ele requer de nós, né, obediência, mas por amor, não é por obrigação, não é, sabe, ele requer obediência por amor, e é isso que ele requer desse povo, né? Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês forem diligentes com isso, né, vocês serão a minha propriedade
peculiar, dentre todos os povos, né? Vocês serão o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa, né? Talvez você pense, mas Flávio, a gente está falando de missões, são todos os povos, e por que Deus escolheu só um povo, né? Só o povo de Israel? Esse é o plano de Deus, né? Para aquela avalanche de pecado, Ele escolheu um povo, para que através desse povo Deus mostrasse a sua glória, né? Por isso que Ele diz aqui que vocês serão um reino de sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era levar o povo até Deus, na verdade, né? Levar o povo até Deus. E agora, Deus fala que o povo dele vai ter essa função, né? De chegar nas pessoas e ser esse intermédio entre as pessoas e Deus. É por isso que Deus escolheu um povo só. Por isso que Deus escolheu um povo, essa era a estratégia de Deus, para que Deus, estando no meio desse povo, e esse povo estando no meio das nações, no meio de todos os povos, né? E agora esse povo vai receber no capítulo 20 os 10 mandamentos. Agora esse povo tem uma lei. Daqui a pouco Deus vai instituir ali a construção do tabernáculo. Esse povo tem uma forma de cultuar a Deus. E o exemplo desse povo é que Deus quer que seja visto pelas nações. Esse povo, ele é colocado na vitrine das nações. Esse povo, ele é colocado na vitrine para que todas as nações olhem para esse povo, olhem para o tabernáculo, e mais na frente olhem para o templo, olhem para a lei, olhem para a obediência desse povo, e sejam alcançados. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus para esse povo de Israel. E é o propósito de Deus para a igreja ainda hoje, né? O propósito da igreja é alcançar as pessoas, né? Deus em Israel, e Israel nos povos, é igual Deus está nos povos, né? Deus na igreja, né? O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, mas Ele estando na igreja, Ele precisa também alcançar as pessoas lá fora, né? Essa é a nossa função ainda hoje também, né? Uma citação vou fazer aqui do Walter Kaiser Jr., ele diz assim, que se alguma dúvida ainda existia, é aqui que o papel missionário de Israel se torna explícito. Como representantes do reino de Deus, a nação toda devia agir num papel mediador em relação às demais nações, né? Se ainda existia alguma dúvida sobre esse papel missionário, aqui isso se torna explícito. Esse povo vai ser um reino de sacerdotes no meio dos outros povos. Amém? Inclusive também a geografia de Israel, né? Se você tiver curiosidade de olhar lá no mapa, Israel ele está, no centro ali de grandes potências. Parece que a geografia de Israel diz muito sobre a teologia também, sobre o que Deus queria desse povo, né? Eles estavam no meio ali, bem no centro mesmo, dos outros povos. Salmos 96, versículo 3 diz, né? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Israel deveria viver a sua fé no meio das nações, né? Deveria viver a sua fé no meio dos povos. Amém? Pode passar, irmão, por favor. Salmos, né? Será que os salmos também falam sobre esse propósito de Deus, né? Salmo 67, vamos ler esse texto, irmãos. Salmos 67. Salmo 67, vamos ler o salmo inteiro, são 7 versículos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus irmãos, uma passagem mais missionária que essa não é difícil de achar. Na verdade, é um dos meus salmos preferidos. Senhor, nos abençoe, né, no versículo 1. Nos abençoe, seja gracioso para conosco, resplandeça o rosto sobre nós, nos abençoe. Para quê? Para que eu necessito das bênçãos de Deus? Para que eu peço as bênçãos de Deus? Versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Você vê aquela lógica lá de Gênesis 12 se repetindo, né? Abençoado para abençoar, para que se conheça na terra, é por isso que eu sou abençoado. Versículo 7 também diz, né? Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É por isso que a gente é abençoado com o Evangelho, é por isso que a bênção de Abraão nos atingiu, o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado na cruz, e nós, povo de Deus, né, fomos alcançados por isso, fomos perdoados por Deus, a parede de separação que existia entre nós e Deus foi quebrada, e hoje nós reconhecemos isso, essa bênção nos alcançou, mas para quê? Não é só para mim, eu tenho que também compartilhá-la, eu tenho que compartilhar, para que os confins da terra o temam, né, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Mas esse Salmo 67, ele não é uma exceção, irmãos, não é uma exceção, né? E ali eu anotei algumas citações, pode voltar, irmão, pode voltar, é lá mesmo, isso. Existem também mais de 300 passagens afirmativas no Antigo Testamento, que ampliam a promessa divina selada com juramento no sentido de abençoar todas as nações da terra. Isso está naquele livro, O Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Existem mais de 300 passagens que tratam sobre essa questão das nações, dos povos, as terras, as ilhas distantes. Isso em todo o Antigo Testamento e nos Salmos. Nos Salmos existem mais de 175 referências de cunho universalista relacionadas às nações do mundo. Essa questão dessa salvação universal, não no sentido universal que a gente trata às vezes na teologia, né, porque tem uma corrente herética na teologia que fala do universalismo, né, o universalismo é que todo mundo vai ser salvo, né, não existe inferno, todo mundo está salvo, não é disso que está falando aqui, aqui está falando dessa questão universalista da salvação ter que alcançar todos os povos, não é só para Israel, não é só para a igreja, né, essa salvação ela tem que ser proclamada em todos os lugares, né, e esse salmo não é uma exceção, como falei ali, mais de 175 referências nos salmos, mas eu anotei alguns aqui para citar para os irmãos, alguns poucos, pode passar por favor, Salmos 86, 9 e 10, pode só me ouvir irmãos, eu vou ler aqui, 86, 9 e 10 diz assim, todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, Salmos 97, versículo 1, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Salmos 98, versículo 2, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Amém? E ali eu também anotei, né, que alguns salmos inteiros são mensagens e desafios missionários, ali tem alguns exemplos, alguns salmos inteiros tratam dessa questão missionária, dessa questão de alcançar os outros povos. Amém? Então a gente já começa a vislumbrar aqui, começa a ver que missões não é algo só do Novo Testamento, né? Missões é algo que está no coração de Deus desde o princípio, desde o começo, né? Pode passar, irmão, mais um Salmos, mais um dos meus favoritos, Salmos 96, vamos ler 2 versículos desses Salmos, abre lá por favor irmãos, Salmos 96, Salmos 96, versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas,
versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Amém? Digam entre as nações que o Senhor reina. Né? Olha só, né? Israel não foi eleito, ele não foi escolhido por Deus, Deus não fez uma aliança com eles ali só para que eles ficassem ensimesmados, sabe? Anunciem entre as nações que eu sou o rei. Né? Nós sabemos que Deus, ele reina eternamente, ele reina de eternidade a eternidade, ele é rei, mas as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam saber, anunciem, né? E o que mais anunciem? Anunciem a glória de Deus, a sua glória. E aqui eu queria tocar em um ponto, né? Aquela perguntinha que eu fiz lá no começo, qual o motivo de missões? Né? Qual o motivo? E aí eu perguntei, né? Será que é só o amor pelas pessoas? Nós temos que amar as pessoas, o pastor Rai citou, né, esse mandamento, né, que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né. Mas, meus irmãos, se um missionário transcultural, ou você, atravessar a rua da sua casa e for pregar para alguém, se você for motivado só pelo amor às almas, só pelo amor às pessoas, se o missionário estiver lá, sabe, do outro lado do oceano, e só motivado pelo amor às pessoas, na primeira cusparada que ele receber, pode ser que ele já balança, né? Há um tempo atrás, eu li uma biografia de um missionário brasileiro dos nossos dias. Hoje ele está no sertão nordestino, mas o nome dele é José de Anchieta. Ele é nordestino, mas ele foi para a Albânia. Meus irmãos, que diferença, com 3 filhos pequenos, né? Para você ver que quando Deus chama, a Albânia é um país com temperaturas às vezes abaixo de zero, uma língua completamente estranha, sabe? E ele foi para lá e num dos relatos ali que ele trata, ele disse que quando ele começou a plantar a igreja ali, o evangelho sendo pregado, já tinha aprendido a língua, aí tinham ali um local em que eles se encontravam e quando eles iam prestar o culto a Deus, quando eles estavam pregando a palavra, algumas crianças da rua e pessoas que eram contra o evangelho subiam lá em cima e começavam a pular na laje, só para atrapalhar, né? Então, para você ver, meus irmãos, se ele tivesse ali motivado só por amor às pessoas, olha, muitas coisas que acontecem, né, poderiam abalar a fé dele, poderia abalar a sua fé. Eu me lembro que no começo da minha conversão, eu gostava muito de rock antes, né? E aí uma das primeiras coisas que eu quis fazer quando eu me converti, eu falei, vou evangelizar os roqueiros, né? Eu vou lá no meio dos roqueiros lá. E meus irmãos, eu saí triste, sabe? Eu saí cabisbaixo, que eles me zoaram, sabe? Depois eu fui entendendo, né? Mas se for só por amor às pessoas, pode ser que a gente se desanime. Né? E aí eu trago essa citação do John Piper, num livro clássico de missões, né, que é Alegrem-se os Povos, o nome do livro. E ele diz assim, né, essa na verdade é a ideia central do livro, as missões não representam o alvo fundamental da igreja, a adoração sim. As missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Meus irmãos, nós amamos as pessoas, nós precisamos amar as pessoas para ir, né? Para você pregar para alguém, você precisa ter compaixão. Nós vemos Jesus tendo compaixão pelas pessoas, ele nos ensinou isso, na verdade, mas esse não deve ser o nosso motivo principal. O nosso motivo principal deve ser a glória de Deus, né? No Salmos 96 que nós lemos, né, anunciai a sua glória, né? O motivo de missões é porque não há adoração. As pessoas precisam conhecer a glória de Deus, né? Nós devemos amar a Deus, sabe, de uma forma que nós queremos que Ele seja conhecido pelas pessoas, né? O nosso motivo de missões é amor a Deus, amor à glória de Deus, né? E porque as pessoas não estão o adorando, é que nós estamos pregando para elas, né? Esse é o motivo principal de missões, é porque não há adoração, né? E quando eu leio isso, quando eu ouço isso, eu me lembro dos povos da Índia, eu me lembro, sabe, dos hindus, dos islâmicos, eles não conhecem, né? Não há adoração.
Então, por que missões existe? Porque lá não há adoração, né? Em primeiro lugar, porque não há adoração, né? Então, se a gente fizer missões, e missões aqui a gente entende como um evangelismo transcultural, além das fronteiras, né? Além da cultura, muitas vezes pode estar aqui dentro da fronteira, dentro do próprio país, mas em outra cultura, no meio dos indígenas, no meio dos ciganos. Lá na nossa igreja, lá no Colorado, tem um casal que eles foram missionários entre os ciganos, ali em Itaquaquecetuba, moraram lá no meio deles, né? Às vezes aqui mesmo tem outras culturas. Se a nossa missiologia, né, se o nosso evangelismo for pautado só em tirar as pessoas do inferno, então a gente vai estar entendendo uma missiologia humanista, né? Nós fazemos missões porque nós amamos a Deus, né? O principal é por amor a Deus, por amor a Deus. Amém? Essa é a nossa principal motivação, né? Pois bem, irmãos, Israel ele foi colocado na vitrine das nações, não é? Israel foi colocado lá na vitrine para que todos os povos olhassem e passassem ali a conhecer a Deus. Mas aí eu pergunto para os irmãos que já leram a Bíblia, que conhecem a história de Israel, eles foram bem-sucedidos nisso? Na verdade, eles fracassaram, não é, irmãos? Se você olhar a história, né, o livro de Juízes já começa ali, sabe? É um ciclo ali de queda e levanta, e Deus restaura e queda, e quando você chega no final do livro dos reis, já existem só 2 tribos, 10 já nem existem mais, e as 2 que existem ainda estão sendo levadas cativas para a Babilônia. Olha só, aí eles fracassaram, Israel fracassou, e aí nesse fracasso de Israel, quem que entra em cena? Quem é que Deus envia ali para chamar esse povo de volta para o seu propósito, né? Pode passar, irmão, por favor. Né, os profetas, né, ali são levantados profetas de Deus, né, e nós estamos tratando aqui de missões na Bíblia, já vimos nos Salmos, já vimos lá Gênesis, Êxodo, e pode ter certeza que nos profetas também se fala muito disso, muito dessa salvação alcançar todos os povos, e essa passagem aqui ela é bem explícita, e Jesus cita essa passagem quando ele vai purificar o templo. Vamos ler essa passagem, Isaías 56, do 6 ao 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Muitas vezes o que aconteceu foi que Israel não entendeu isso, que eles deveriam ser esse reino de sacerdotes, eles que deveriam fazer essa conexão, né? Muitas vezes foi eles que não entenderam, mas Deus, ele sempre chama o povo de volta, né? A minha casa, o meu templo, sabe, será uma casa de oração para todos os povos, e os profetas, além de chamar o povo de volta para o propósito que eles têm, os profetas também, eles anunciavam algo futuro, né? Isso que é legal na Bíblia, né? Além de falar ali para o momento, falando para o momento, eles também estavam falando para o futuro, e olha, vai vir um descendente de Davi, né? Vai vir um descendente de Davi que vai restaurar aquela bênção de Abraão, né? Vai vir o Messias. Os profetas, eles falavam isso, né? E, na verdade, 3 dos profetas, né, tem 3 livros de profeta que falam só diretamente para as nações, né? Obadias fala de Edom, de outra nação que não era Israel. Jonas, a história bem conhecida, né? Jonas fala sobre ali a restauração de Nínive, né? Deus, o povo de Nínive se arrependendo, mas aí o livro de Naum já fala sobre a destruição de Nínive. Você vê que isso sempre está em pauta, nas Escrituras. Pode passar, irmão, por favor. E aqui eu faço uma citação do George Peters. Ele diz assim: dessa forma, a universalidade da salvação permeia todo
o Antigo Testamento. Ela não é periférica. O Antigo Testamento não contém missões. Ele é por si só. Ele é por si missões no mundo. Amém? Né? Às vezes a gente passa isso despercebido, né? Missões não é algo periférico, não é? Não é algo periférico. Isso está no centro do coração de Deus, da vontade de Deus. Alcançar os inalcançados, né? Alcançar os que ainda não o conhecem. Né? Mas e o Novo Testamento, irmãos? Pode passar, irmão, por favor. Né? Mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento, na verdade, é missões do começo ao fim. Né? Jesus, na verdade, é o exemplo máximo para qualquer missionário transcultural. Né? Quando um missionário ele vai para outro povo, ele vai para um outro país, ele faz o que Jesus fez. Jesus ele foi enviado pelo Pai. Né? Ele foi enviado. Né? E ele diz lá em João 20, 21, né? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele foi enviado, e o que mais que ele fez? Ele encarnou, não é? Isso não é a doutrina bíblica, Jesus encarnou. E o que o missionário faz quando ele vai para o meio de uma cultura? Ele também encarna aquela cultura. Ele começa a tentar entender como o povo vê o mundo, né? A cosmovisão do povo, e viver do modo daquele povo. Né? Você vê que ele faz isso, é esse mesmo caminho, o caminho de Jesus. Né? Mas eu falo aqui, né, que Jesus é o exemplo supremo para qualquer missionário transcultural, mas não só para os missionários transculturais, como eu citei João 20, 21. Né? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, não só os missionários, vocês, meus irmãos, nós aqui, vocês que estão aqui ouvindo. Né? Cada crente que foi chamado por Jesus é um sacerdote, né? Aquele texto que nós lemos em Êxodo 19, né? Nós somos um povo que deve conectar as outras pessoas com Deus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, cada um de vocês aqui. Amém? Jesus, nós sabemos, né? Ele focou primeiramente no povo judeu. Né? Isso está lá em Mateus 10, 5 e 6. Né? Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? E às vezes a gente não entende. Eu demorei muito para entender. Eu falo, mas que estranho, né? Por quê? Só para os judeus, só para os israelitas lá? Né? Mas a gente, olhando assim um pouco mais agora, a gente olhando de fora, a gente entende que aquilo foi algo até meio que estratégico. Né? Jesus, ele treinou 12 ali. Jesus, ele treinou esses 12. Jesus, ele estava livrando também, muitas vezes, os 12 ou os discípulos que o estavam seguindo ali, até de todo aquele preconceito do primeiro século, né? Porque, irmãos, até depois que Jesus ressuscitou, os discípulos ainda não entendiam direito. Até depois que Jesus ressuscitou, foi difícil de Pedro entrar lá na casa do gentio, não foi? Foi difícil deles romperem, sabe, e irem para as nações. Até depois. Imagine ali, naquele momento, Jesus, né, falando que é o Messias, e foi até algo estratégico. Né? Ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas isso não impediu Jesus de também tratar com pessoas que não eram de Israel. Né? Pode passar, irmão, por favor. Né? Os evangelhos relatam que Jesus também tinha um cuidado profundo com os não-judeus. Ele nunca recusou uma oportunidade de ministrar aos gentios quando o buscavam. E aí eu citei ali vários exemplos na Bíblia. Né? Ele curou a mulher cirofenícia, né? Pregou para a mulher samaritana, curou o endemoniado gadareno, curou um empregado de um centurião romano. Né? Algo que às vezes passa desapercebido também é que a segunda multiplicação de pães e peixes foi em Decápolis, fora dos territórios ali de Israel. Né? Ele curou 10 leprosos, e quem que voltou? Um samaritano. Então Jesus, ele tinha também um cuidado com os estrangeiros. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, sim, mas ele nunca negou abençoar, curar estrangeiros também. Amém? Então, apesar de um mundo polarizado naquela época, apesar daquelas brigas todas, Jesus, ele foi radical e enfático na mensagem dele. Né? O reino de Deus é para todos os povos. Né? Essa era a mensagem de Jesus. Né? Tem um episódio curioso, pode passar, irmão, por favor.
um episódio que é curioso, que é aquele episódio, pode abrir aí em Marcos já, é aquele episódio em que Jesus vira as mesas dos cambistas, aqueles que estão vendendo e comprando, fazendo comércio no templo. Marcos, capítulo 11. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus ele agiu com tanta energia, sabe, virando as mesas, expulsando os cambistas? Por quê? Eu tenho certeza que os irmãos estão mais curiosos para saber por que eu coloquei 2 pães ali. Pode voltar lá, irmãos, por favor. Entre o texto ali eu coloquei 2 pães, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas por que Jesus virou as mesas? O templo, ele tinha algumas divisões, o templo. E existia um pátio chamado Pátio dos Gentios, só ali que os estrangeiros poderiam estar, só no Pátio dos Gentios. Existia o Pátio das Mulheres, o Pátio de Israel, e existia o Santo dos Santos. E agora eu pergunto, aonde é que as pessoas estavam fazendo comércio, irmãos? Adivinha onde que o comércio estava sendo feito? Dentro do templo. Exatamente no único lugar em que os estrangeiros podiam estar. Isso era algo tão sério ali para a religião, que existia, um historiador disse que tinha até uma plaquinha, assim, que o estrangeiro, o gentil, que passar desses muros aqui, é responsável por sua própria sentença de morte. Era algo tão sério. Mas eles poderiam ir e ficar naquele pátio, no Pátio dos Gentios. E exatamente no Pátio dos Gentios era feito o comércio. Sabe, havia lucro ali para os fariseus, para os saduceus, havia muito ganho financeiro. E aí Jesus age como agiu. Marcos 11, versículo 15. Marcos 11, 15 e 16. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Jesus aqui ele parou as atividades do templo naquele momento. E aí o versículo 17. E também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado num covil de salteadores. Amém? Olha o zelo de Jesus, pelas nações. A minha casa, que é o meu templo, o templo de Deus, que era para mostrar a glória de Deus, o templo de Deus que era para mostrar Deus para as pessoas. E aí as pessoas vinham na festa da Páscoa, vinham de todos os lugares da terra conhecida naqueles dias, e quando chegavam ali, aquele comércio, aquilo acontecendo. Por isso esse zelo de Jesus em virar as mesas e interromper aquilo ali. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos. Esse foi o motivo. E aí o pão, por que o pão? Na verdade, o Evangelho de Marcos, o Marcos ele tem uma técnica literária chamada técnica de sanduíche. É assim mesmo o nome, técnica de sanduíche. Ele às vezes ele começa a contar uma história, aí ele para essa história, conta outra e depois termina a primeira história. Então essa história, essa passagem de Marcos 11, de Jesus ali expulsando os cambistas, ela está entre uma outra história. E é exatamente entre a história da figueira sem fruto. Aquela figueira que Jesus olhou de longe, viu que aquela figueira estava cheia de folhas, mas não havia frutos. Ele se aproximou para inspecionar e não havia frutos. Essa história começa, depois os irmãos leiam em casa, começa antes dessa passagem que lemos, de Marcos 11, 15 ao 17, e termina depois. Simbolizando o quê? Simbolizando que o templo era como essa figueira. O templo era belo. Esse era um templo com pedras de mármore, era muito lindo. Era para mostrar a glória de Deus mesmo. Mas não tinha fruto. A nação de Israel estava tão corrompida que ela estava mais interessada em lucro. Os líderes religiosos estavam mais interessados em lucro do que mostrar a glória de Deus para as nações. E é curioso essa questão, essa figueira simboliza isso para o templo.
Amém? Pode passar, irmão, por favor. E aí nós temos a grande comissão, né, que é mais conhecida em Mateus 28, mas podemos chamar também as outras passagens de grande comissão. Né? Mateus 28 ide, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso Jesus falou antes de ascender aos céus, né? Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24, que é o que a gente leu no começo da nossa palestra de hoje, né? Que o evangelho será pregado a todas as nações, né? E Atos 1:8 também, né? Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Palavras de Jesus Cristo. Amém? Então, isso daqui é só um desenrolar da história, né? A grande comissão, quando Jesus agora já treinou os discípulos e os envia, é só um desenrolar daquilo que já vem acontecendo desde Gênesis, desde o início, né? Pode passar, irmão. E aí continua, Atos, na verdade, aqui é a expansão da igreja, né? Atos dos Apóstolos, eu fiz uma citação ali do Timóteo Carricker, no livro A Visão Missionária na Bíblia. Ele diz: de fato, a grande comissão sem o Pentecostes não teria poder algum, e nem poderia ser cumprida. Amém? Atos já começa ali com o Pentecostes, né? Atos 2, o Espírito Santo é derramado, e aí ele é o grande agente de missões, né? E a igreja se expande, a igreja começa a largar as fronteiras, né? Em Atos 2, 3.000 convertidos, Atos 4, 5.000 convertidos, né? Felipe prega para um etíope, ou seja, para um africano, né? Em Atos 8, os discípulos permanecem em Jerusalém até que começa a perseguição. Atos 9, Saulo se converte, a igreja cresce em número em toda a Judéia, isso está lá em Atos 9, a igreja cresce em número. A igreja de Antioquia envia Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária, lá em Atos 13, segunda viagem missionária, em Atos 15, terceira viagem missionária de Paulo, Atos 18, então a gente vê que o livro de Atos, na verdade, é missões ali acontecendo, né? E o livro de Atos termina com Paulo lá em Roma, né? E Paulo, meus irmãos, lá em Romanos, capítulo 1, ele diz, né, eu estou pronto, né? Eu sou um devedor, eu me considero um devedor, eu devo o evangelho para as pessoas, eu estou pronto a ir até Roma pregar o evangelho para vocês. Mas a intenção de Paulo em Roma não era simplesmente Roma, né? A gente vê lá em Romanos 16 que a intenção de Paulo era passar lá em Roma, mas de lá ele queria ir mais além, ele queria ir para a Espanha, o lugar mais distante conhecido daqueles tempos, né? Para você ver que Atos é a expansão da igreja, né? As cartas são ensinos e exortações para as igrejas que foram plantadas, em sua maioria, em lugares distantes, né? A Bíblia é um livro missionário, né? A Bíblia é a história da glória de Deus, e aí finaliza com Apocalipse, né? E Apocalipse é um retorno ao Éden, né? O Éden, Gênesis 1, Gênesis 2, é perfeito, é uma comunhão perfeita, e você percebe que a história caminha de volta para o Éden, a história caminha de volta lá para Apocalipse 21 e 22, novo céu e nova terra, né? Um lugar de comunhão, não vai haver choro, não vai haver, sabe, tristeza. E o que vai acontecer quando esse dia chegar, quando esse glorioso dia chegar? Apocalipse 7, versículos 9 e 10, preste atenção, irmãos. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém? Quando esse glorioso dia chegar, vão estar diante do trono povos de todas as tribos, todas as línguas, de todas as cores, de todas as etnias, vão estar diante do trono do Cordeiro Jesus Cristo, né? A Bíblia é a história da glória de Deus, né? É a história da glória de Deus.
Jesus Cristo ele foi morto, ainda como Apocalipse cita, né, capítulo 5, versículos 9 e 10. Que Jesus Cristo foi morto e com o seu sangue ele comprou para si os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém, irmãos? A Bíblia é um livro missionário. Pode passar, irmão, por favor. Mas a história continua, né? A Bíblia, você vê que a história vem caminhando para isso, mas e depois que Jesus ascende aos céus, né? E depois que Jesus ascende aos céus, e essa geração ali do livro de Atos passa, né? A história continua, né? Pode passar. Eu tirei uma foto de um mapa e coloquei ali, mas eu acho que ficou bom. Eu não consegui escanear, mas ali a gente vê a tradição missionária dos apóstolos, né? Não está na Bíblia, mas a tradição diz que você vê várias setas ali, cada apóstolo foi para uma região diferente, né? André foi para os lados da onde é a Rússia hoje, né? Pedro foi para Roma, diz a tradição. João foi para Éfeso, pastoreou em Éfeso. Tiago, o grande, foi para a Espanha. Tomé foi para a Índia. Bartolomeu foi para a Pérsia. Simão o Zelote foi para a Pérsia. Mateus foi para a Arábia e para a Pérsia. Você vê que os discípulos, eles captaram a mensagem e foram pregar o Evangelho. E um período que a gente geralmente conhece mais da história da igreja é esse período do começo até o ano 300, mais ou menos, e a gente sabe que houve muita perseguição ali, né? Nós sabemos que o Império Romano é que dominava praticamente o mundo da época, e os cristãos eram perseguidos. A perseguição começa já no livro de Atos, eles são dispersos, mas o fato é que no ano 313, quando ali Constantino assina lá o Edito de Milão, e o cristianismo passa a ser a religião oficial do império, né? Quando chega essa época, praticamente metade do Império Romano já conhece o Evangelho, já foi evangelizado, já é cristão, né? E ali, agora é a religião oficial, né? Com o Edito de Milão é a religião oficial, e alguns teólogos da época entenderam isso como algo positivo, né? Até ontem a gente estava morrendo aqui, sendo esquartejado, mas agora o imperador, sabe, é algo bom, né? Mas outros reagiram de uma forma diferente, né? Outros reagiram, pode passar por favor, irmão, reagiram como, por exemplo, se separando, entenderam que aquilo era uma artimanha do inimigo, né? A igreja que era tão vibrante, tão para frente, agora é religião oficial, e a história mostra que a igreja começou a declinar, né? Então algumas pessoas reagiram. Uma citação ali: nem todos os cristãos receberam da mesma forma as mudanças que ocorreram na igreja depois da paz de Constantino. E alguns reagiram, sabe como, irmãos? Com monastérios. A partir dessa época, as pessoas, os cristãos genuínos, eu não estou falando às vezes a gente fala muito da igreja católica, mas em todas as épocas, isso que é legal olhar para a história, em todas as épocas Deus tinha os seus. Deus tem o seu remanescente em todas as épocas da história. Essa época, a partir do ano 300 até a Idade Média, é muito chamada de a Idade das Trevas, mas Deus sempre tem os seus remanescentes, né? E a partir ali desses monastérios que eles criavam, era um lugar ali de estudar a palavra, de compartilhar a palavra, e às vezes aquilo crescia, tinha 20 pessoas, e aí 10 iam para uma outra localidade, construíam um novo monastério, e assim o Evangelho foi se difundindo também nesse período da história. E aí eu trouxe alguns exemplos. Pode passar, irmão, por favor. O Filas foi um missionário dessas épocas, né? Ele nasceu em 311, morreu em 383. Ele foi chamado de o apóstolo dos godos, né? Quando a gente olha para a história, Roma era aquele império, sabe, mas ele foi derrotado pelos bárbaros, né? Várias tribos derrotaram o Império Romano ali por volta do ano 400, e esse Filas, ele foi chamado de o apóstolo dos godos. Godos era uma dessas tribos, né? Uma dessas tribos bárbaras, e esse Filas, ele foi um missionário no meio dessa tribo, dos godos, né? O ministério dele durou mais de 40 anos,
uma contribuição muito excelente dele assim foi traduzir a Bíblia para a língua daquele povo, para vocês verem que essa época já havia essa preocupação, né? Essa foi a primeira tradução, né? Fora do latim que já existia, essa foi a primeira que foi feita por Filas, né? E ele só deixou alguns livros da Bíblia de fora, por exemplo, Samuel e Reis, quando ele traduziu, e o argumento dele é que aquelas tribos, eles eram muito voltados para a guerra, né? Então ele falou, não vou traduzir Reis, não vou traduzir Samuel, né? Foi algo que ele acabou fazendo, mas foi um grande evangelista desses tempos. Amém? Pode passar, por favor. Bonifácio. Não, Patrício, né? Pulei. Patrício. Esse homem, ele evangelizou a Irlanda do Norte, né? Quando adolescente, a casa dele foi invadida por saqueadores e levaram ele refém para a Irlanda do Norte. Ele se tornou escravo ali, foi trabalhar para o povo e tudo, mas ele conseguiu fugir, e depois de alguns anos ele teve um sonho, sabe, um sonho como aquele sonho lá em Atos, né, que passa a Macedônia e ajuda-nos, né, que Paulo tem, e aquele homem, ele tem esse sonho de alguém lá na Irlanda chamando ele, vem nos ajudar, e esse homem que agora já era convertido, volta para a Irlanda, e começa a pregar ali. Também foi um ministério que multidões se converteram, né, multidões se converteram nessa época. Pode passar, irmão, por favor. Um outro crente dessa época, Bonifácio. Muitos desses homens dessa época, a Igreja Católica toma como santos, né? Eles falam que são Bonifácio e tudo, mas eram homens de Deus, né? Esse Bonifácio, ele é chamado de o maior missionário da Era das Trevas, né? Da Idade das Trevas, é o que dizem, né? Ele entrou para aquela vida monástica que eu citei agora há pouco, né? E aos 30 anos ele foi ordenado como um sacerdote. E tem uma lenda curiosa, né, em torno da vida do Bonifácio. Diz que ele chegou no meio ali daquela tribo dos vikings, e ali eles tinham uma árvore, um carvalho muito grande, muito, sabe, grosso ali, e eles chamavam de o carvalho de Thor, né? E aí ele fez um desafio para aquela tribo, né? Ele falou que ia cortar aquela árvore e não ia acontecer nada com ele. Fez esse desafio, falou, e se eu fizer isso, é o meu Deus que é superior e tudo, e o pessoal aceitou, e ele passou o dia inteiro cortando aquela árvore, e no final ele acabou realmente derrubando a árvore. E aí diz a lenda, aqui já é uma lenda, né, que quando aquela árvore caiu, ela se partiu em alguns pedaços e formou uma cruz, né? Aí já é uma lenda, né? Mas isso aconteceu, ele cortou essa árvore, e muitos daquele povo se converteram também nessa época, né? Pode passar, por favor. As cruzadas foi um episódio assim, meio sombrio na história do cristianismo, né? As cruzadas, nós sabemos que muitas vezes as cruzadas foi um mau entendimento de missões, né? Um mau entendimento da evangelização. Tinham muitos motivos ali, políticos por trás, mas também um dos motivos era, vamos evangelizar à força, né? E aí, até hoje os muçulmanos odeiam os cristãos por causa dessa época, por causa das cruzadas, né? E também diz a história que, na época das cruzadas, aquele conhecido Francisco de Assis, né, ele tinha ali os seus defeitos, alguns erros teológicos, mas era um homem, sabe, de Deus ali. O Francisco de Assis, ele pediu uma consulta, uma reunião ali com o sultão da época, né? Os cristãos invadindo ali o território que era muito formado por árabes, e aí ele pediu essa reunião com o sultão, ficou 2 semanas inteiras tentando convencer o sultão de que os cristãos não eram esse povo da guerra, né? Mas aí o estrago já tinha sido feito, né? Não conseguiu convencer o sultão, mas ficou registrado na história, né? O Francisco de Assis tentou intervir nessa questão das cruzadas, né? Mas não conseguiu convencer. Esse Kublai Khan, ele foi o neto do Gengis Khan, que era aquele imperador mongol, né? Era um povo mongol, e esse povo também foi um povo que cresceu muito, foi um império muito grande. Diz a história também que esse Kublai Khan não era crente, mas ele conhecia o Marco Polo, e aí ele pediu para o Marco Polo, olha,
vai lá no Papa, né, e pede para ele enviar 100 missionários para o meio do meu povo, né, pede 100 missionários, homens que sejam letrados ali em filosofia, na Bíblia, e que possam enriquecer, né, aqui a cultura do meu povo. E aí, eles tentaram atender o chamado, né, e 4 anos depois eles enviaram os missionários, mas enviaram só 2. Ele pediu 100, enviaram 2, e só chegou 1, porque 1 morreu no caminho ainda. Mas, fato é que, quando o evangelho chegou ali, aquele missionário chegou pregando a palavra, né, diz a história que muitos se converteram também. Diz a história que no primeiro ano de trabalho dele, cerca de 8.000 pessoas foram batizadas no meio dos mongóis, né? Todos os fatos que estão aí na história. Pode passar, irmão. Ah, não, a reforma protestante, né? A reforma protestante, eu coloquei 1517 e ali uma média, né? A gente sabe que existiram reformadores antes, depois, mas eu queria trazer aqui para nós que, às vezes é divulgado que na época da reforma os reformadores estavam mais preocupados com teologia e esqueceram as missões, né? E muitas vezes essa crítica é meio infundada, porque os reformadores estavam preocupados sim também com a evangelização mundial, e tem um fato histórico que chegou aqui no Brasil. Não sei se os irmãos conhecem essa história, mas em 1557, né, chegaram 14 huguenotes aqui no Brasil, enviados por João Calvino, lá de Genebra. Foram enviados aqui para o Brasil, vieram a pedido de um homem chamado Willem Gagnon, e aquele homem que pediu a vinda dos missionários ali, dos huguenotes, depois ele, virou a cabeça e acabou expulsando eles e acabou matando 3 deles, né? O primeiro martírio, né, em solo brasileiro. 3 daqueles huguenotes foram estrangulados, um voltou atrás, né, negou a fé e acabou ficando solto, mas 3 pessoas foram mortas aqui em solo brasileiro, enviados por um reformador, por João Calvino. Amém? Pode passar, por favor. Está acabando, tá, irmãos? Eu falei para o pastor Raio, acho que eu peguei um tema muito amplo, né? 4.000 anos de história, mas é legal. E a história continua. Esse homem também é muito conhecido nas missões, é o Nicolau von Zinzendorf, né? Ele recebeu alguns refugiados ali numa propriedade dele, são conhecidos como os morávios, eram discípulos do John Huss, que foi um pré-reformador, né? E os morávios, eles são conhecidos assim no meio cristão. Nós conhecemos aquela história, os irmãos já ouviram aquela história de que alguns homens ali se venderam como escravos para irem evangelizar os escravos numa ilha onde as pessoas cortavam cana. São morávios que começaram esse movimento, esse avivamento missionário, né, a partir de serem recebidos por Zinzendorf. Eles começaram um movimento de oração que durou mais de 100 anos, né? E ainda hoje, às vezes, eu já vi relatos de missionários dos nossos dias chegarem em tribos isoladas na África, e existem sinais de que os morávios passaram por ali, existem sinais. Esse povo aqui diz a história que foram mais de 3.000 pessoas que foram enviadas para diversos cantos da terra, para o Alasca, para a Ásia, para a África. Muitas vezes eles iam de 2 em 2, às vezes iam famílias, algumas famílias se mudavam. Olha o zelo dessas pessoas de quererem alcançar outros, né? Às vezes a gente gosta do nosso conforto, né? Eu estou num bairro legal, mas eles se mudavam para lugares distantes ali para começar uma comunidade cristã, né? Ficou marcado também na história de missões, os morávios, né? Uma crítica que é feita aos morávios é que eles não plantavam igrejas, eles evangelizavam muito, eles foram, mas hoje você não vê a igreja dos morávios, né? Você acaba não vendo porque eles não plantaram igrejas, né? E uma estratégia é plantar igrejas, é deixar comunidades ali, e eles não faziam isso. Amém? Pode passar, por favor. William Carey, ele é conhecido como pai das missões modernas. A partir de William Carey, ele foi para a Índia em 1792, e a partir dele, começou um grande movimento ali, nos anos de 1800, é conhecido como o Grande Século, né? Ele foi para a Índia, traduziu a Bíblia para porções de diversos idiomas. É uma história muito linda. Se os irmãos gostarem de filme antigo também, né? Tem um filme no YouTube com a história do William Carey. É um filme chamado Uma Chama na Escuridão, né?
É a história do William Carey indo para a Índia pregar o Evangelho. Pode passar? Então, a partir dos anos de 1800, muitos missionários passam a ser enviados para diversos lugares. Eu citei alguns ali, irmãos. Tem dezenas de outros, né? Adoniran Judson, eu citei os mais conhecidos. Adoniran Judson foi para a Birmânia, Hudson Taylor foi para a China, David Livingstone foi para a África, Alexander Duff foi para a Índia, John Python foi para as Ilhas do Pacífico, Robert Muffat foi para a África, Robert Morrison foi para... eu coloquei Índia, mas na verdade é China. Robert Morrison, ele traduziu a Bíblia para o idioma lá na China. Uma curiosidade também, algo que aconteceu, um missionário chamado Henry Martin, ele foi inspirado em William Carey, aquele do slide anterior, e ele foi para a Índia. Aí ele embarcou no navio, só que o navio parou por 15 dias em Salvador, no Brasil. Depois que ele saiu daqui, ele foi para a Índia, ele traduziu a Bíblia lá também. Mas quando ele parou no Brasil, eu anotei aqui uma citação do diário dele, de Henry Martin. Isso foi no ano de 1805. Olha só o que ele disse: que missionário será enviado para trazer o nome de Cristo a essas regiões ocidentais? Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? Há cruzes em abundância, mas quando será levada a doutrina da cruz? Amém? Esse missionário de renome, assim, muito conhecido, ele passou pelo Brasil e viu muitas cruzes, e ele teve aquele mesmo sentimento de Paulo em Atenas, né? Aquela, sabe, ele ficou inconformado com aquilo. Muitas cruzes, mas nada da doutrina da cruz. É algo que aconteceu também. Pode passar, irmão. E hoje, a gente está vindo na Bíblia, deu uma passada rápida na história, e hoje o desafio continua, irmãos. Pode passar, por favor. O desafio continua. São bilhões de pessoas ainda, no nosso mundo. Já se diz que chegou a marca de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões é muita gente, é muita gente. Eu marquei ali o Sul Global, centro de gravidade. Como assim o centro de gravidade? Até o século passado, quem era que mais enviava missionários? Era só o norte global, Estados Unidos, Europa, os missionários eram enviados dali. Mas agora mudou, o centro de gravidade. A maior parte da igreja, agora está no sul global. Brasil, países da África, Coreia do Sul são os maiores, não são os maiores, mas são grandes enviadores de missionários nos nossos dias. Inclusive países da África. Essa questão do centro de gravidade é engraçado, porque no começo a igreja era em Jerusalém, depois o centro de gravidade mudou e foi para o meio dos bárbaros, e depois dos bárbaros foi, para outras regiões da Europa. A igreja sempre tem essa dinâmica, sempre tem essa dinâmica. Na década de 70, haviam cerca de 7 mil povos não alcançados pelo Evangelho, povos não alcançados, PNAs, haviam cerca de 17 mil povos. Hoje, ainda existem 8 mil povos não alcançados pelo Evangelho. Muitos povos foram alcançados durante esse tempo, mas ainda existem muitos povos a serem alcançados. E algo também curioso é que até o ano de 1974, o entendimento da igreja em relação aos povos era que se o Evangelho chegasse em todos os países, viria o fim, Mateus 24, e este Evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Mas em 1974, no Congresso de Lausanne, um teólogo ali, o Ralph Winter, ele se levantou e meio que jogou um balde de água fria, no entendimento das pessoas, porque na verdade, quando a Bíblia fala que todos os povos, ela não está falando de países. Se tem uma igreja no Brasil, uma na Argentina. Não, é povos. Às vezes, dentro do mesmo país, tem dezenas e dezenas de povos, centenas de povos. No Brasil, tem povos indígenas ainda não alcançados pelo Evangelho. Dentro do Irã, tem centenas de dialetos diferentes.
Então, o entendimento hoje é que existem milhares de povos não alcançados ainda hoje. E um povo não alcançado é um povo onde o cidadão ali não tem contato nenhum com o crente. Se ele, quiser ouvir uma pregação, ele não tem contato, não tem igreja, não tem ninguém, É um povo que ainda não tem nada do evangelho, né? A notícia é boa, os povos estão sendo alcançados, a bênção de Abraão, lá de Gênesis 12, está alcançando, mas ainda há muito a ser feito, né? No Brasil, existem muitos povos também não alcançados, né? Os indígenas, os ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, os imigrantes, surdos, os mais ricos dos mais ricos, os mais pobres dos mais pobres, são extremos assim da sociedade que ainda não, muitos ainda não foram alcançados pelo evangelho. Amém? No Nordeste brasileiro, tem uma pesquisa divulgada pela missão Juvep em 2019, eles diziam que ali, que no Brasil, na verdade, né, existiam 5%, 309 municípios com menos de 5% de evangélicos, menos de 5%, é pouquíssima porcentagem de cristãos, né? 195 desses municípios estão no Nordeste brasileiro. Existem muitas cidades do Nordeste em que muitas vezes tem uma igreja no centro da cidade, mas nos bairros afastados, né? E em 2019, eu e minha esposa visitamos uma cidadezinha lá no sertão do Piauí, e no centro da cidade tinha 2 igrejas, mas existiam bairros a 25 quilômetros de distância, estrada de terra, bairros, nessa cidade tinham 56 bairros, 56, desses afastados, né? E esses missionários que estavam nessa cidade, lá no Piauí, eles estavam alcançando só 3 desses bairros. Eles tinham um trabalho num bairro que ficava a 25 quilômetros, no outro que ficava a 6, ainda restavam 53 bairros afastadíssimos, em uma cidade. Imagina todo o sertão nordestino, né? Ainda há muito a ser feito nos nossos dias, irmãos, né? E aí caminhando aqui para o final, eu gostaria de repetir, né? Aquela ideia que se repete na Bíblia, Deus na igreja, e a igreja no meio dos povos, e você, meu irmão, aonde você estiver, Deus, ele tem que alcançar as pessoas, né? Ele tem que alcançar, você tem que ser intencional no evangelismo, você tem que falar de Cristo para as pessoas, essa bênção que você recebeu, você tem que compartilhar ela, né? Essa é a verdade bíblica, né? Então, irmãos, para concluir, né, missões não é um puxadinho na história, não é um puxadinho na Bíblia, né? Missões, na verdade, está no centro da vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus, e esse evangelho será pregado por todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim, né? Nós precisamos estar engajados na obra missionária, né? Orando pelos que vão, né? Financiando, colocando a mão no bolso mesmo e financiando missões, precisamos orar por eles, precisamos ir, né? A gente falou muito de missões, que é algo além fronteira, mas nós também precisamos ir, oferecer um estudo bíblico para alguém. Flávio, eu não sei dar um estudo bíblico, vamos ler a Bíblia junto, amigo, né? Vamos ler o Evangelho de Marcos juntos, né? Isso qualquer um aqui sabe fazer, e eu tenho certeza que lendo ali a gente vai começar a conversar com a pessoa, a gente precisa ser intencional, a gente precisa ser engajado nessa obra, porque essa é a obra de Deus, é a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar para encerrar. Amém? Pastor Rai, pode ir. Amém? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos aqui, essa aula. Obrigado por essa aula inaugural, por essa igreja. Obrigado por podermos tocar em temas tão preciosos para o Senhor. Pai, como o pastor Rai bem disse aqui no começo, que não seja apenas algo da mente, mas que desça para o nosso coração, e que a gente dobre os nossos joelhos e ore, que a gente seja impulsionados como os teus servos do passado foram, para pregar a tua palavra, para anunciar entre as nações a tua glória, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de aqui estar com os meus irmãos, e te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.